Fala galera, eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, atuando na área há mais de 13 anos. Tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro do nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre 5 livros que todo analista de testes e qualidade de software deveria ler. É uma lista dos livros que eu tenho lido e que tem ajudado a modelar melhor qual é o pensamento, a compreensão da sua atividade como sendo um QA contemporâneo. Beleza? Bom, a gente vai falar aqui sobre os assuntos que cada um desses livros tem e eu vou trazer para você então essa indicação para que você possa já começar agora mesmo a pesquisar um pouco mais e entender exatamente o que você vai encontrar lá dentro, tá? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar aqui para você é o seguinte: você já parou para pensar que podem haver diversas variações dos processos de teste de software e processo de desenvolvimento de software também? Pois é. Todas as vezes que a gente tem essa variação de um processo de desenvolvimento de software de uma empresa para uma outra empresa, isso faz com que os processos de teste de software eles também sejam modificados. Então, durante todos esses meus anos de experiência dentro da área de teste de software, eu já tive a oportunidade de contribuir ajudando mais de 14 empresas a estabelecer os seus processos de teste de software. E o que eu descobri nessas mais de 14 empresas que eu ajudei foi que em cada uma dessas empresas eles tinham uma forma diferente de interpretar a atividade de teste de software e a forma com que o papel e responsabilidade do testador deveria ser. Isso por quê? Porque a forma com que se desenvolve software influencia a forma com que você testa software. Por exemplo, se você entrega software apenas uma vez por ano, a forma com que você vai projetar, a forma de se testar, ela é diferente daquela empresa que vai entregar software uma vez por semana. Então, tem uma diferença. E a diferença, ela é bem grande. Se você tem testadores que são muito habilidosos, a forma de testar é de uma forma. Se você tem testadores que são menos habilidosos, a forma de testar é outra. Se você tem pessoas que entendem muito sobre o negócio, a forma de testar é uma. Se você tem pessoas que entendem pouco do negócio, é outra. Se você tem as habilidades necessárias para automatizar testes, os testes são feitos de uma forma. Se você tem poucas habilidades para automatizar testes, os testes são feitos de outra forma. Se você tem muito tempo ou pouco tempo, a forma de testar também é diferente. Entendem? O que isso quer dizer? Quer dizer que, ainda mais um exemplo para deixar super claro para vocês. Se vocês estão trabalhando em um time que testa um software de um avião, é diferente de um time que testa software de um e-commerce, por exemplo. Né? Cada um deles tem as suas características. Cada um desses exemplos e comparações que eu dei aqui para vocês trazem uma complexidade diferente para dentro do processo de teste de software. Então, a pessoa que quer estruturar isso, que quer organizar isso, que quer criar um processo mais eficiente, ao invés dela pegar um processo, que é um processo padrão, e implementar dentro da empresa dela e forçar todo mundo a seguir aquele processo, o que a pessoa faz, na verdade, é fazer testes baseados no contexto. Então, eu conheço muito sobre testes de software, eu entendi o contexto daquela organização, eu crio, então, um processo de testes que está alinhado àquele contexto. Testes baseados em contexto. Entenderam aqui a ideia? Sensacional. Tem um livro que foi escrito pelo Ken Kenner, pelo James Barr e pelo Brett Pitchford. São 3 autores desse livro, na verdade eles são coautores desse livro, e eles compartilharam muitos aprendizados das suas carreiras, né, relacionados a testes de software, e esse compartilhamento desses conhecimentos que eles criaram fez com que a comunidade de testes de software em si ganhasse muito. Por quê? Porque eles foram lá e reuniram lições. E essas lições foram descritas em um livro. Esse livro é um livro super conhecido, definitivamente é uma referência para a área de testes de software, que é o livro Lessons Learned
in Software Testing. E esse é o nosso primeiro livro que eu estou aqui recomendando para você como livros que todo QA deveria ler. A forma com que esse livro é escrito é uma forma bastante leve. Você tem uma divisão entre lições. Então, literalmente, você vai ver a lição 1, a lição 2, a lição 20, a lição 30, a lição 35. E cada uma dessas lições trazem em si um pouco de histórico daquilo que esses pesquisadores viveram nas suas trajetórias e na sua, como vou dizer assim, na sua carreira, né? A busca pela sua carreira e por ajudar outras empresas a estruturar as suas atividades. Eu sei que muitas pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas Júlio, esse livro está em inglês e eu não falo em inglês. Tem alguma versão em português? Não tem versão em português. Entretanto, hoje em dia, conhecer inglês é uma necessidade que está muito mais gritante hoje em dia do que no ano passado, por exemplo, segundo as nossas pesquisas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você hoje atua como analista de testes e qualidade de software, conhecer inglês vai te abrir muitas portas. Eu tenho muitos alunos que hoje já atuam das suas casas, trabalhando home office, para empresas no exterior, ganhando em dólares, euros, libras. Por quê? Porque eles conseguiram obter essa habilidade. Hoje em dia, em comparação com o passado, a gente vê que, puxa, é muito mais fácil você aprender um novo idioma. Existem diversos aplicativos, diversos sites, muitos canais no YouTube para te ajudar a buscar isso. Então, que essa recomendação aqui já sirva para você como um impulso aí para que você comece a aprender mais sobre inglês. Pega um livro como esse, pega a história número 1 e começa a estudar. Eu tenho um amigo chamado Danilo Santos. Danilo José Santos, para ser mais preciso. E o Danilo, ele trabalhava comigo, eu era o líder dos especialistas de teste em uma organização e ele entrou para esse time. E aí, tanto eu quanto ele queríamos muito estudar inglês. A gente já tinha uma certa noção, mas a gente queria ficar melhor, queria ser capaz de conversar. E a gente usou exatamente esse livro para começar um grupo de estudos dentro da empresa. Como que funcionava isso? Eu pegava o livro, levava para casa e estudava uma lição dessas diversas lições que tem dentro desse livro. Eu pegava uma lição e estudava ela. Estudar significa, eu ia para o Google e traduzia a lição, literalmente ali, palavra por palavra, daquilo que eu não entendia, traduzia. Eu criava um resumo. Eu, então, analisava esse resumo para entender o que é que o autor queria trazer. E depois de analisar esse resumo, eu tentava trazer para o nosso dia a dia dentro da organização. E aí, no outro dia, eu ia na hora do almoço, eu e o Danilo, a gente se encontrava, e aí na hora do almoço eu explicava para ele aquela lição que eu tinha estudado. Tudo em inglês. Então a gente chegava, já se cumprimentava em inglês, e a gente já começava a explicar a lição em inglês, e eu explicava para ele tudo que eu aprendi em inglês, e ele fazia perguntas em inglês. As nossas perguntas e as nossas discussões, elas não eram as mais perfeitas. A gente usava muitos verbos por exemplo, verbos que eram para usar no presente, às vezes usava no futuro, por engano, às vezes era para o futuro, usava no passado, por engano, mas o que eu ou ele conseguíamos pegar, a gente um ajudava o outro. Então era bem bacana e uma ótima forma de você começar a praticar o inglês, através desses grupinhos de estudo. Então isso aconteceu com a gente. Olhando hoje, a gente trabalhou junto em 2017. Hoje já é 2000. Esse ano já estamos em 2023. Caraca, já foram 6 anos aí que se passaram. Eu estou aqui morando em Orlando, na Flórida. Naquela época, como eu disse para vocês, eu não tinha condições de se comunicar em inglês ainda. Estava aprendendo e refinando meu conhecimento. E o Danilo está morando em Portugal e trabalhando com uma empresa que precisa que ele fale inglês dentro do seu dia a dia. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo tem uma estrutura, uma forma de você alcançar, através dos estudos, algo muito importante. Para mim, a trajetória aconteceu. Para ele também. E hoje a gente está ambos trabalhando no mercado internacional. Legal, né? Então,
Se você tem dificuldades com inglês, usa aprender mais sobre um livro desse como sendo uma alavanca aí para que você comece a praticar o inglês dentro do seu dia a dia. Beleza? Então, é um livro completamente em inglês, mas use ele e as ferramentas que você tem hoje em dia para conseguir aí aprender mais inglês e aprender sobre testes de software. Fechado? Excelente. Bom, outra coisa que vocês definitivamente vão acabar aprendendo, principalmente se você estiver aqui junto comigo, me acompanhando nos meus canais, é sobre como definir o que testar de uma maneira formal, de uma maneira estruturada, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente começa a testar e a gente testa de uma maneira mais, como eu vou dizer, informal. Eu vou testar alguma coisa. Ah, puxa, já sei. Vou ler aqui um texto e vou interpretar. Puxa, esse não é o jeito mais otimizado de realizar essa atividade. Se você quer testar de uma maneira realmente otimizada, o que você precisa, na verdade, é conseguir fazer o uso de técnicas ou estratégias de teste que vão te ajudar a conseguir alcançar isso, certo? Então, técnicas de design de testes te ajudam a definir quais testes fazer. E a gente tem um autor super conhecido na área de testes de software, que é o Myers. O Myers, ele abordou o assunto técnicas de teste com exemplos práticos no seu livro. Um livro já muito antigo, mas ainda assim bastante atual. Por quê? Porque técnicas, elas não envelhecem. Elas continuam lá e você pode aprendê-las a partir do seu estudo e a partir da organização da forma com que você faz. Entendeu? Então, tem aí para você essa possibilidade de você aprender mais sobre técnicas através de uma das principais obras na área de testes de qualidade de software, que é esse livro que o Myers propõe para a gente. Nesse livro, ele vai falar não só sobre técnicas de teste, mas também sobre revisões, sobre depuração e sobre até abordagens que a gente fala até hoje. Assim, você vai participar de entrevistas, as pessoas te perguntam testes funcionais ou alguns testes não funcionais, como, por exemplo, o testes de performance, ele já abordava dentro do seu livro. E eu estou falando do livro The Art of Software Testing. Ok? Então, o primeiro livro que eu falei aqui para vocês foi o Lessons Learned in Software Testing. Lessons Learned in Software Testing. E o segundo livro agora, que é o The Art of Software Testing, que é um livro do Myers. Ok? Então, a gente tem aí esse segundo livro, e dentro desse livro, volto a dizer, o que você vai encontrar lá dentro é definitivamente um pouco mais sobre técnicas, depuração, realmente sobre como testar em si, ok? Dentro do livro do Myers, você não vai encontrar, por exemplo, uma abordagem pesada de como deveria ser o processo de testes de software. Ele fala, na verdade, sobre o que você usa para testar, mas ele não fala, por exemplo, qual tem que ser a primeira atividade de testes, a segunda, a terceira dentro de um processo. Não vai falar para você sobre quais são os papéis do testador, do analista de testes. Ele foca realmente no que você faz para testar, ok? Então, o livro dele tem mais essa pegada. Vamos lá, então, porque não é só disso que a gente vive como sendo testadores, né? A gente também tem outras estratégias. A gente tem a atividade de testar um software, segundo Elizabeth Hendrickson, dividida em duas partes, que é a parte de exploração e a parte de checagem, ok? Exploração é algo mais humano, com as suas habilidades humanas de conseguir observar, de conseguir explorar, de conseguir se questionar, de conseguir refletir sobre aquilo. Tudo isso tem a ver com explorar. E quando a gente fala de checagem, já é outra coisa. É quando você tem um passo a passo predefinido de como é que você vai testar algo, ok? Isso é checagem. E a checagem pode ser feita por humanos ou pode ser feita por máquinas. Essa é a definição que inclusive, o James Bay e o Michael Bolton traz para checagem, né? Checagem pode ser feita por máquinas ou ser feita por humanos. A checagem feita por humanos, ela tem também aquele teor de exploração, criatividade, curiosidade. Então,
A checagem feita por humanos é diferente da checagem feita por máquinas. As máquinas podem fazer algo, podem executar um passo a passo, mas elas não saem da linha. Elas seguem exatamente aquilo que você manda ela fazer. Já um ser humano realizando uma checagem, ele vai acabar por seguir alguns passos e no meio do caminho ele pode se perder em outras atividades que chamaram mais a atenção dele, certo? A exploração não segue nenhum passo a passo predefinido, como é o caso da checagem. É extremamente importante que vocês também tenham essa consciência, beleza? Bom, mas quando a gente fala sobre exploração, muitas vezes a pessoa que está ouvindo, ela fala assim, mas Júlio, a exploração é um negócio meio informal, não é? Qualquer pessoa pode explorar. Bem, qualquer pessoa pode explorar, isso é fato. Agora, explorar utilizando uma abordagem estruturada é diferente de simplesmente explorar, ok? No passado, se usava um termo que era o termo ad hoc, ou ad hoc, que é basicamente você sair explorando um software sem ter algum tipo de estrutura. Então, você vai clicando, vai digitando, vai fazendo, e isso sim é uma abordagem informal, tão informal que muitos gestores, hoje em dia, quando você fala para eles, vou fazer testes exploratórios, eles falam, mas isso daí não é testes, porque é muito informal. Agora, quando a gente fala sobre testes exploratórios profissionais, você tem estrutura, tem técnicas que você vai usar nos seus testes exploratórios, entendeu? Tem técnicas. Tem tantas técnicas que o James Bay e o Michael Bolton já investiram muito tempo falando sobre isso, e a Elizabeth Hendrickson criou um livro exclusivo para discutir sobre técnicas de teste exploratório, sobre como você consegue identificar riscos utilizando essa abordagem. Olha só que bacana. Ela tem um livro inteiro falando sobre isso especificamente. O nome desse livro é Explore It. E o subtítulo desse livro traz o que ele traz de melhor na leitura. Ele reduz riscos e aumenta a confiança com testes exploratórios. Reduz riscos, aumenta a confiança. Já parou para pensar que quando você está atuando como um testador, a sua missão é de conseguir contribuir com o seu time, demonstrando quais são os riscos que existem para a qualidade do software. E fazendo com que o time e até o gerente de produtos, por exemplo, fique mais confiante de que aquele software não vai explodir algum erro lá no dia a dia dos seus usuários finais, de uma maneira que vai acabar prejudicando a marca da empresa, o software em si, né? Até mesmo o dia a dia dos seus usuários finais. Então, o que ela traz dentro desse livro é uma abordagem estruturada de como testar de maneira exploratória. Então, dentro desse livro aqui, que é um livro que ele nem é um livro tão grande, a leitura é muito gostosa também. Ela traz templates de como estruturar seus testes exploratórios, técnicas, abordagens que você pode utilizar, heurísticas que você pode utilizar para que você consiga, então, ter um teste exploratório realizado de uma maneira estruturada. Ok? Mais um livro aí que eu diria para vocês que definitivamente é um livro que você tem que ter dentro da sua biblioteca para que você consiga, então, aprender mais e relembrar. Muitas vezes eu pego o livro da Elizabeth Hendrickson para relembrar sobre alguns pontos e, às vezes, a minha visão mais madura ainda sobre teste de software faz com que eu consiga entender coisas que eu nem tinha entendido na primeira vez que eu li. Então, é um livro muito bacana de ler também. Bem, outra coisa que eu queria abordar com vocês hoje é o seguinte. Você sabe mesmo como ser efetivo dentro de um contexto ágil? Porque, assim, muitos dos testadores que já estão no mercado hoje tiveram algum tipo de experiência dentro de um contexto mais cascata, né? Um processo mais tradicional. Só que quando mudou para o ágil, acabou por mudar meio que, sabe, na força bruta, vamos dizer assim. Mudou porque teve que mudar. Outros nem estudaram tanto sobre isso. Então a pergunta que eu faço para você é: você sabe mesmo ser efetivo? Ou foi alguém que meio que te ensinou e falou, trabalhar no ágil é isso, você aprendeu e seguiu o jogo ali. Como é que foi que você começou a trabalhar dentro de um contexto ágil? Pode ser que você fale assim, Júlio, comecei a trabalhar dentro de um contexto ágil, cara, pelo que me ensinaram.
entendeu? Me ensinaram, eu acho que eu entendi, estou seguindo aqui. Só que o que acontece? Tem uma série de mudanças que tem que acontecer quando você começa a trabalhar num time ágil, né? A sua mentalidade, por exemplo, ela tem que mudar. Por quê? Porque você deixa de pensar no que era antes segregado. Ah, eu sou o testador. Você desenvolve e eu testo, né? Para alguma coisa muito mais colaborativa. A sua participação, ela começa antes. A sua ação, as suas ações, elas são ações pensando no time, né? Então, são muitas características que têm uma mudança. E essa mudança, muitas vezes, como eu disse, não é ensinada a você. Você entra no jogo, começa a jogar como te mandaram. Tem muita gente que aprendeu a trabalhar no ágil porque um Scrum Master ensinou para eles. Não tem nenhum problema no Scrum Master ensinar para você. Só que o correto, né, para que você fosse eficiente, era que você, né, atuante dentro da área de qualidade de software, entendesse quais são as nuances de teste de software e as recomendações, e você então trouxesse tudo isso para dentro do seu time, para que o time pudesse aprender com você. Afinal, você é a representação de testes de qualidade lá dentro. Entende o que eu quero dizer? Né? Então, é extremamente importante que você entenda sobre o seu papel dentro do ágil e saiba entender também como é que faz para que isso aconteça de uma maneira efetiva, na verdade? Pois é, a Janet Gregory e a Lisa Crispin, elas escreveram uma série de livros. O primeiro livro que elas escreveram juntas foi o livro Agile Testing, que é um livro que trouxe uma importância muito grande assim, para a comunidade, porque começamos então a entender que existia então testes dentro do ágil, né? Algo que antes ficava meio obscuro pelos materiais de agilidade, passou então a ficar mais claro através do prisma de alguém que trabalhou com vários times ágeis e que, né, conseguiu contribuir diretamente com diversos times ágeis. Então, tanto a Lisa Crispin quanto a Janet Gregory, elas já tinham vivido muitas experiências dentro do ágil que elas trouxeram dentro do livro, que foi o livro Agile Testing. E aí passou-se um tempo, muitas pessoas consumindo esse conteúdo, veio então uma segunda versão, que é o More Agile Testing, um segundo livro delas. E recentemente elas lançaram um livro, que é o livro Agile Testing Condensed, que é o livro que eu estou mostrando aqui agora, né, para as pessoas que estão no YouTube acompanhando os slides. Então, esse livro, Agile Testing Condensed, é um livro delas para condensar algumas das suas ideias que tinham em livros passados e algumas das suas novas ideias. Dentro desse livro, você consegue ver em muito menos páginas, meio que uma pincelada, uma introdução ao que elas trouxeram dentro dessas discussões que elas fizeram sobre testes dentro de um contexto ágil. Bacana, né? Mas sabe qual que é o mais bacana aqui? Que esse livro foi traduzido para o português. Quem traduziu esse livro para o português foi a galera não só mais uma comunidade, mas sim um coletivo chamado Agile Testers. Eles são brasileiros. Então, quem traduziu esse livro foi o Paulo Gonçalves e... Puxa, eu esqueci agora o nome da outra pessoa aqui. E o Felipe Knorr, né? O Knorrium. Então, eles trabalharam juntos para fazer a tradução desse livro. E ao fazer a tradução desse livro, tornou-se então disponível em português. Então você procura lá por Agile Testing Condensed em português e você vai encontrar o link de onde você pode acessar e fazer o pagamento para que você possa baixar a versão em português dele. Beleza? Daí vai ser uma versão digital. Bacana, né? Então você tem aí a possibilidade de também consumir esse conteúdo e agora sim completamente em português, graças aí ao trabalho dessas duas pessoas que fazem parte ali do coletivo Agile Testers. Muito bom, né? Massa. Deixa eu já aproveitar para falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu estou falando aqui da Janet Gregory e da Lisa Crispin. A Lisa Crispin já participou como sendo convidada especial em uma das turmas passadas da minha mentoria em testes de software.
E na próxima turma agora, que é a turma que vai começar no dia 10 de abril, a Janet Gregory vai participar como convidada especial. E outra pessoa que também vai participar como convidado especial é o Paulo Gonçalves, que foi a pessoa que traduziu, uma das pessoas que traduziu esse livro para o português. Então a gente vai ter duas pessoas aí que estão relacionadas diretamente a esse livro. Então, para as pessoas que forem entrar para essa próxima turma, vão ter a oportunidade de serem expostas a essas pessoas, que são pessoas que contribuíram bastante com a comunidade. Legal, né? Então, Agile Testing Condensed. Bem, para a gente finalizar aqui, que é o nosso quinto livro, um dos principais superpoderes, aqui está errado, né? Um dos principais superpoderes dos testadores é a facilidade de encontrar riscos para a qualidade. O que é um risco para a qualidade? É qualquer coisa que você percebe que pode trazer muitos problemas para a qualidade do software de um determinado produto. E, cara, eu vou falar para vocês que a gente, como sendo testadores, por vivenciar isso e por estudar, a gente acaba tendo isso como sendo algo muito forte para nós, né? Então, há alguns anos atrás, o Emerson Rios, sabendo disso também, o Emerson Rios é um pesquisador brasileiro, né? Ele decidiu elencar quais foram os riscos que ele mais identificou durante toda a carreira dele. Então, ele, sendo um consultor em teste de software, já viveu muitos problemas relacionados à qualidade de software e muitos projetos. E desses projetos ele aprendeu quais eram os principais riscos, provavelmente fez algumas pesquisas também. E depois de fazer tudo isso, ele foi lá e escreveu um livro. É um livro curto também, mas também é bastante poderoso, né? Que ensina para você quais são os principais riscos relacionados a projetos e a produtos de testes de software. É um livro sobre riscos, sobre análise de riscos, voltadas exclusivamente a testes de software. É muito bom mesmo. E aí você tem dentro dele uma leitura fácil, exemplos práticos para que você consiga, então, entender com clareza como se gerencia riscos dentro de projetos de teste de software. Esse livro se chama Análise de Riscos em Projetos de Teste de Software. Você hoje, atuando dentro de um time ágil ou dentro de um time em cascata, precisa saber analisar riscos. Esse livro aqui definitivamente vai ajudar vocês a conseguirem ter uma compreensão muito bacana aí sobre riscos. Beleza? Livros que vocês precisam ter aí junto com vocês, que vocês precisam ler e que isso precisa inspirar vocês e a sua trajetória de um QA contemporâneo. Número 1, Lessons Learned in Software Testing, um livro escrito por Ba Kenner e Pete Chord. Livro número 2, The Art of Software Testing, escrito por Glenn Myers. Número 3, Explore It, escrito pela Elizabeth Hendrickson. Número 4, Agile Testing Condensed, escrito pela Janet Gregory e Lisa Crispin, traduzido para o português pelo Paulo Gonçalves e o Felipe Knorr. Número 5, Análise de Riscos em Projetos de Testes de Software, escrito pelo Emerson Rios. Beleza? Curta se você gostou dessa aula. Comente. Quando você curte e comenta, você contribui para que o nosso canal continue levando mensagem longe, né? O algoritmo do YouTube percebe que é um vídeo relevante e vai distribuindo, beleza? Então, tanto curta quanto comente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e continue me seguindo aqui tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu sempre vou estar por aqui para trazer informação relevante, atualizada e profunda para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira, beleza? Um abraço e até a próxima.